Fala galera do agro, eu sou o Davidson, engenheiro agrônomo, e esse aqui é o seu canal sobre cafeicultura. E hoje eu vou falar dos 3 principais passos para você ter realmente uma adubação que faz sentido, realmente uma adubação que entregue os resultados, que seja financeiramente compensativa, ou seja, que compensa realmente o dinheiro que você está investindo. Mas antes é sempre bom reforçar que não existe receita de bolo quando se fala em adubação. Porém, existem alguns critérios que você tem que seguir para você ter realmente uma boa adubação. E esses 3 passos sim vão encaixar em qualquer situação. Independentemente se você produz muito, independentemente se você produz pouco, se você tem muito café ou se você tem pouco café. Então vamos lá. Primeiro grande passo é faça análise de solo. Isso mesmo, muito falado por todo mundo, análise de solo é extremamente importante e dali que você deve partir. É o primeiro passo para você ter uma boa adubação. É o primeiro passo, uma boa análise de solo. Por quê? Porque é ela que vai te falar como está o seu solo. É ela que vai te falar o que você tem que fazer para preparar o solo para poder receber os fertilizantes e como aqueles fertilizantes vão se comportar no solo. Ela também te dá uma noção nesse sentido, inclusive se você vai conseguir aproveitar aqueles fertilizantes ou não. Um ponto importante aqui é que é importante você fazer a análise física também, para você saber quanto de argila, quanto de areia e quanto de silt que tem. E por que isso é importante? Para você acompanhar 2 fatores, a areia e argila. Isso você não precisa fazer todo ano, mas você precisa ter pelo menos uma análise dessa da sua propriedade ou dos talhões, se você faz diferentes talhões. Você precisa saber disso por quê? Porque a argila é a parte mais nobre do solo, né? A argila é a parte mais nobre, é ali que os nutrientes vão se ligar e vão ser fornecidos para as plantas. Então, quanto mais argila, melhor. E você precisa saber disso porque se o seu solo for muito arenoso, ele requer cuidados que você vai ter que ter lá na frente. Qual que é o segundo grande passo? O segundo grande passo é uma correção de solo. Isso envolve tantos corretivos como calcário, silicatos, adubação de correção, por exemplo, como fosfatagem, potassagem e tudo mais, como também os condicionadores de solo, como o gesso agrícola. Inclusive, na verdade, a gente pode até pensar na questão de matéria orgânica. Se você está vendo que a matéria orgânica está muito baixa, você precisa corrigir isso no solo. Porque o ideal é que a gente tente sempre subir as porcentagens de matéria orgânica na nossa lavoura. Isso por quê? Porque a matéria orgânica ela faz mais ou menos, mas na verdade com uma qualidade até melhor, a função da argila. Então é muito importante a gente estar sempre aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo. Vale muito mais do que dinheiro. E o passo número 3, e calma, que depois do passo número 3 eu vou te dar o indicador que você deve seguir. Porque de nada adianta você seguir todos esses passos se você não tiver um indicador para medir se você está fazendo isso de forma eficiente. E depois do passo 3 eu vou te dar o indicador que você precisa seguir para poder saber se você está fazendo um bom trabalho ou não. O passo 3 é faça uma boa adubação, seguindo a análise de solo e também olhando para quanto de produtividade você quer. Mas a primeira coisa que você precisa saber na hora da adubação é quanto de produção você quer. Você precisa saber de quanto de produção você quer e depois mirar na análise de solo para saber se o seu solo, se a sua condição de lavoura consegue realmente entregar aquela produção ou não. E aí sim ajustar para aquilo que é realista. Por exemplo, se você quer 60 sacas por hectare, mas o seu solo tem pouca quantidade de argila, baixa quantidade de matéria orgânica, teu solo também tem uma CTC muito baixa, os níveis de cálcio, magnésio estão muito baixos, muito pobre em potássio, você não tem feito uma boa adubação potássica, muito alumínio, totalmente ali desequilibrado nas quantidades de cálcio, magnésio, potássio. Os micronutrientes também estão todos muito desequilibrados e em baixas quantidades. Não adianta você olhar para 60 sacas por hectare. É um valor ilusório, você não vai conseguir chegar nisso. Mas por que é importante? É importante esse passo 3 de você fazer essa adubação, olhando para a análise do solo e olhando para aquilo que você quer, porque você sabe que não vai conseguir 60 sacos por hectare, mas você vai olhar a tua condição, vai pensar naquilo que você está fazendo para corrigir isso, tanto com a adubação que você vai fazer agora nesse passo 3, quanto com a correção que você fez ali no passo 2, todos os passos são bem conectados,
Com isso, você vai conseguir chegar num valor mais realista. E aí sim você consegue também se programar até mesmo financeiramente para aquela produção que vai vir. Então no passo 3, que é a adubação, você tem que olhar para quantos sacos você está esperando, quantos sacos você gostaria de produzir, e também tem que olhar para a questão de quanto o seu solo consegue realmente entregar. E aí sim fazer um meio termo, uma adubação por uma produtividade realista. Isso você ou o seu técnico pode fazer. E o indicador, aquilo que vai realmente nortear se você está indo para o lado certo ou para o lado errado, é a análise de folha. A análise de folha funciona quase como um exame de sangue na planta. Então, ela vai falar quais estão sendo os resultados daquilo que você está fazendo. Se você conseguiu realmente atender aquilo que estava na sua análise de solo com a correção e com a adubação, ou se você desviou em algum momento. Então, pela análise de folha, você consegue inclusive calibrar as suas adubações e consegue inclusive ter uma noção, por exemplo, se a calagem foi bem efetiva, que se você fez adubação, mas não está absorvendo, não foi feita uma boa correção. Ou se for algum nutriente especificamente, você pode pensar que se você tiver feito adubação, pode ser algum desequilíbrio ali que você acabou provocando pela própria adubação ou pela ausência dela. Você também consegue fazer um ajuste fino com relação aos micronutrientes e que muita gente não faz, fica só no NPK e não atende os micronutrientes. Então, esse é o indicador que você tem que seguir. É isso que vai te falar para qual caminho você está indo, se você está indo para o caminho certo ou se você está se desviando para o caminho errado. Então, seguindo esses 3 passos e utilizando esse indicador, é impossível a sua adubação não ser bem feita. Até o próximo vídeo, bora que o agro não para!